na nossa aula de ciências, continuaremos a falar sobre o solo. Como de costume, eu vou lendo e vou explicando sobre o assunto. A erosão do solo. A erosão ocorre quando a vegetação é retirada do solo. Então, a erosão eu já sei que ocorre quando as vegetações, as árvores são retiradas do solo, deixando pobre e desprotegido. O vento e a água arrastam parte do solo e dos seus nutrientes. Então, sem essa vegetação, o solo fica desprotegido e vai perdendo seus nutrientes com o decorrer, porque olha aqui, ó, as árvores, elas protegem o solo. Ela é uma proteção para o solo. E sem essa proteção, com a água, com o vento, o solo vai se arrastando, vai se dissolvendo. Para evitar essa erosão, é preciso manter a vegetação que cobre o solo. Então, o mais importante é sempre deixar a vegetação no solo, não acabar com as matas, porque é ela que protege o solo. Sem essa vegetação, o solo vai se... Olha aqui como é que ele vai ficando. Porque olha aqui, ó, a árvore segura, entendeu? Segura o solo. E sem essa segurança, ela vai se decompondo, não, vai se dissolvendo, vai se arrastando. E a desertificação e erosão do solo. A desertificação é a mudança do solo fértil em solo arenoso. Então, o que acontece com a desertificação? Pega aquele solo muito fértil, muito bom para a produção, e ele vai se transformando em um solo arenoso, impróprio para a agricultura. Então, aqui a gente já sabe que o solo arenoso é impróprio para a agricultura. A desertificação é um processo natural da Terra. Muitos desertos de hoje já foram florestas no passado. Então, quer dizer que alguns desertos antigos esses desertos hoje já foram florestas. No entanto, as atividades humanas estão acelerando a formação de deserto. Então, quem que está ajudando para criar mais esse deserto? Os seres humanos, com as suas desmatações, suas queimadas. Porque, igual eu falei, as árvores, as plantas protegem o solo de eles se arrastarem e perder seus nutrientes. Cerca de 15% da superfície terrestre está sob risco de desertificação. Então, 15% do nosso solo já está em risco de desertificação. Meu aparelho no céu da boca não está deixando eu falar. Esse processo pode ser causado pela criação de gado. Então, o que está ocorrendo para... O que está causando essa desertificação no solo? São a criação de gado, o plantio, a extração de minerais sobre o subsolo. Essas atividades contribuem para o surgimento de terrenos que não rendem água. Então, outra coisa, sem essas árvores, agora que cheguei a um ponto que vocês vão entender bem. Se com as plantas, ela vai ser tipo um cercado de água para o solo. Sem essas árvores, o solo não consegue segurar nem os nutrientes, nem as águas. E esse solo não retém água. Então, sem a vegetação, o solo fica pobre de água, não retém água. Por quê? Porque eles não têm uma segurança. O solo não tem uma... como é que eu falo? Deixa eu dar um exemplo. Agora fugiu. Aqui, ó, vou mostrar aqui de novo, que vocês vão entender. Sem as árvores, não pode segurar a água no solo, certo? Então, quando a gente retira essa vegetação, o solo perde sua segurança, que segura a água, que segura os nutrientes.
A desertificação é um problema muito grave, porque diminui as terras cultiváveis do planeta. Então, já pensou se toda esse solo virar um solo arenoso? Não vai ter como criar gado, não vai ter como plantar mais. Então, essas pessoas que plantam, que criam gado, elas têm que ter a noção que elas devem proteger a vegetação para não acabar com o solo. O crescimento popular mundial. Essas áreas certamente farão falta no futuro. Certo? Então, vocês já entenderam, né? Sem aquela vegetação, sem as plantas, sem as árvores, ocorre erosão. O que é erosão? Que o solo vai perdendo seus nutrientes, não vai podendo mais reter água, ele vai se dissolvendo, ele vai se arrastando, ele não segura mais. Então, as árvores, o que? Ela ajuda a segurar aquele processo de absorção de água, de nutrientes, tá? A erosão das rochas e do solo. As rochas e o solo sofrem constantes modificações, que a gente já falou antes, provocadas pela ação do vento, das águas, do calor, do frio e dos seres vivos, certo? No calor, as rochas se dilatam. No frio, elas se contraem. Com o passar do tempo, as rochas se perdem. A água entra pelas fendas, as rochas congela, forçando as fendas e abrindo ainda mais. A rocha se parte e formam pedras, que por sua vez se parte formando pedregulhos. Então, com o passar do tempo, as rochas vão se quebrando, se dissolvendo, igual eu tinha explicado. O vento e a água derrubam árvores, cavam buracos, desgastam as margens dos rios e carregam grandes porções de solo de um lugar para o outro. Então, o vento e a água derrubam as árvores, cavam buracos, desgastam as margens, carregam grandes porções do solo de um lugar para o outro. Como que o solo vai de um lugar para o outro? Com a ajuda do vento, da água. A água do mar e as ondas desgastam nas rochas do litoral. A água dos rios cava vales profundos nas rochas. O desgaste das rochas é a remoção de partículas do solo e a erosão. A erosão é inimiga do solo fértil. Então, o que eu tinha dito antes, que a erosão é inimiga do solo fértil, porque ela não segura nutrientes, não segura a água. E nos dependemos do solo fértil para cultivar vegetais que nos alimentamos. Então, é igual eu falei, o solo fértil ajuda na nossa produção para cultivar alimentos e para plantação. Sem esse solo fértil, como que iremos fazer? A erosão também é inimiga do solo das cidades. Nos locais onde ela ocorre, as casas podem desabar. Alguém já deve ter visto em jornais muitos casos de casas construídas em morros e que ocorre a erosão, que o solo vai se arrastando e as casas vão junto. O solo vai ficando arenoso, ele não vai tendo mais aquela segurança. A principal maneira de impedir a erosão do solo é por meio de cobertura vegetal, onde há plantas, a água da chuva. A principal maneira de impedir a erosão do solo é por meio de cobertura vegetal. Então, o que é a cobertura vegetal? De plantas, de árvores, de mata. Onde há plantas, a água da chuva não remove as partículas do solo. Então, quer dizer o quê? Que aquelas plantas ajudam a segurar o solo, os seus nutrientes no solo e a água. Porque se tirar aquelas árvores, ela não vai segurar mais a água, as árvores seguram a água para o solo ganhar nutrientes, absorção de água, que ajuda
na fertilidade do solo, e sem essa água, sem esses nutrientes, o solo vai se perdendo a qualidade, ele vai ficando um solo arenoso. Igual eu expliquei, se a pessoa, tem algumas pessoas que fazem em casa, ó, um exemplo, pessoas fazem em casa nesses morros e vão tirando a vegetação. O que ocorre? A água passa com facilidade nessa solo, e o solo vai virando solo arenoso, que vai arrastando, que arrasta casa, arrasta o restante de árvores. Então, o que tem que proteger? A vegetação, para proteger o nosso solo, certo? Então, a tarefinha é voltada tudo que a gente falou sobre a erosão. Então, se não entendeu, volta no comecinho do texto, lê de novo. Mas é isso que eu quero que vocês entendam, que as pessoas têm que começar a cuidar mais da nossa vegetação, não só por causa que, não pode desmatar, por quê? Eles falam que é ruim pra gente ser humano, e pros animais, principalmente para os seres humanos, porque além de a gente pensa que a desmatação prejudicava só as árvores, as plantas que eram plantadas. Não, sem as plantas e sem a vegetação, atrapalham no nosso solo. O nosso solo fica infértil. Então, aquele solo que é bem fértil, bem ótimo, ótimo para plantação, para o cultivo, vai perder seus nutrientes, porque as árvores que protegem, que seguram os seus nutrientes à água, vão ser desmatadas e vão prejudicar muito o nosso solo, tá? A erosão é isso. A erosão, então, é o quê? A erosão é quando retiramos o vegetal do solo e ele vai perdendo seus nutrientes e a água, que não segura mais. Obrigado pela aula. Até a próxima.